Pronto. É, como não estava gravando, vou responder de novo a pergunta da Lívia, tá certo? Para ficar gravado. Então, a Lívia perguntou se com relação à questão 2, se nas ações que eu comento, né, que eu peço lá para serem especificadas, elas dizem respeito a ações sobre a consulta também ou só sobre o banco de dados. E eu expliquei o seguinte, você pode alterar o código da consulta, né, existe essa estratégia também, né, de alterar o código da consulta e melhorar a performance da consulta, desde que se garanta que o resultado vai ser o mesmo. Esse é o risco de alterar o código SQL, tá certo? Mas para muitas consultas, né, principalmente consulta quando tem subconsulta, tá certo? Se você alterar o código SQL, você consegue uma performance bem melhor. Então, se vocês já conhecem a alternativa de códigos diferentes, né, SQL, que melhora o plano daquela consulta que eu dei, podem utilizar. Né? O que a gente viu até agora seriam ações sobre o banco de dados, né, a configuração física do banco de dados. Mas podem alterar, sim, o código da consulta. E lá no final do curso a gente vai ver isso, tá certo? Vou mostrar, inclusive, um artigo que um aluno meu e do Zé, algum tempo atrás de mestrado, que agora está fazendo doutorado, né? E a dissertação de mestrado dele, nesse artigo, ele fala exatamente sobre isso. E aí tem alguns exemplos bem interessantes para vocês verem que realmente pode fazer uma mudança significativa na performance da consulta. Boa pergunta, Lívia. Tá, eu tô com a dúvida na 3, certo? Na questão 3. Do pseudo. Tá, primeira dúvida. O seu tem que ser o pseudocódigo mesmo, ou eu posso tentar fazer só uma explicação geral, tipo, do que seria o meu pseudocódigo? Eu tenho que montar ele, de fato. Peraí, deixa eu abrir aqui a lista para Beleza. situar aqui no contexto da... Bom, deixa eu compartilhar a tela também, que aí o pessoal se situa com relação à questão. Vocês estão vendo a lista? Sim. Beleza. Bom, deixa eu ver... Então, a tua pergunta, Laura, é se é importante escrever o pseudocódigo ou se é Não, importante só... não se é importante, mas o senhor quer realmente ver o pseudocódigo ou uma explicação já basta? Precisa do pseudocódigo mesmo, tipo, bonitinho? Olha, a ideia do pseudocódigo é para quem entende programação entender mais facilmente o texto, né? Uhum. Porque quando você coloca em palavras, pode gerar dúvidas de interpretação e tal. Então, a minha sugestão, coloque em pseudocódigo. E eu peço pseudocódigo que é com base nele que você vai fazer a O estimativa de custo. custo, senão Uhum. você não consegue fazer. Tá, e agora sobre esse merge join híbrido aí, que eu tava tentando entender, tipo, porque assim, o merge join, pelo que eu li, eu não sei se tá correto, mas precisam ser duas tabelas ordenadas, certo? Eu sei que tá correto, mas eles estão ordenados com índice secundário. Ambas, né? Alguma Não, coisa assim? não, Ou primário. pode... Não, Ambos têm índice primário. isso. Deixa eu mostrar aqui então o algoritmo do merge join.
o merge join, vocês estão vendo na apresentação? Sim. Beleza. Então, a premissa para que eu consiga trabalhar com merge join é que as duas tabelas, tá certo? Tem que estar ordenada pelo atributo da condição de junção, pelos atributos da condição de junção, tá certo? Por que isso? Porque nesse algoritmo eu vou tentar ler as duas tabelas uma única vez. Se a gente voltar aqui para os outros os algoritmos anteriores, ó, vamos ver aqui o Nest Loop Join. O que é que acontece com o Nest Loop Join? Para cada bloco da tabela R que eu leio, tá certo? Eu vou ler toda a tabela S. Então, no bloco Nest Loop Join, a tabela S vai ser lida quantas vezes? A quantidade de blocos ou página, que o bloco aqui que eu estou chamando de bloco é uma página, tá certo? Banco de dados. É a quantidade, a tabela S, que é a mais interna do laço, vai ser lido a quantidade de páginas da tabela R. Porque para cada página eu estou lendo toda a tabela S. Quando eu vou para o Nest Loop Join, o que é que acontece sem ser o bloco Nest Loop Join? Eu vou ler a tabela S, né, que é a tabela mais interna do laço, para cada tupla, né, de R, eu vou ler toda a tabela S. Então, a quantidade de vezes que S vai ser lida é a quantidade de tuplas de R, tá certo? Então, o que muda nos algoritmos de junção é a quantidade de vezes que uma das tabelas vai ser lida. Uma tabela, em todos eles, vai ser lida uma única vez, tá certo? E a outra pode ser lida várias vezes. Quem é a tabela mais externa e mais interna depende do algoritmo, porque no bloco Nest Loop Join a menor deve ser a mais externa, tá certo? Bom, então no merge join, qual é a grande vantagem? Por que ele tem o menor custo, né? Então a vantagem do merge join é o algoritmo que tem menor custo. Deixa eu só avançar aqui. Então, a grande vantagem do merge join é porque tem o menor custo. Então, se vocês olharem aqui para o final do slide, tá certo? O custo... Desculpa. Então, o custo para a gente... Só um instantinho. Caramba. Pronto. Então, o custo para eu ler, para eu executar o merge join é o quê? PR mais PS. Por quê? Porque eu estou lendo a tabela PR tabela R uma única vez e a tabela S uma única vez, tá certo? Então, por isso que a estimativa de custo desse algoritmo é PR mais PS, porque cada uma das duas tabelas envolvidas na junção vão ser lidas uma única vez. Para que eu consiga fazer isso, né, a condição básica é essa aqui. As duas tabelas têm que estar ordenadas pelos atributos da condição de junção. Tá certo? Bom, quando eu trabalhava com programador, há algumas décadas atrás, né, existia um algoritmo que a gente chamava de balance line, que a gente fazia e trabalhava na época, nem trabalhava com banco de dados, trabalhava com arquivos, né? E para a gente conseguir ler os dois arquivos na atualização, eu tinha um arquivo mestre, um arquivo de movimento, eu queria ler tanto o mestre como o movimento uma única vez, uma única passada, para não perder muito tempo. Então, a gente ordenava esses dois atributos, esses dois arquivos, por um determinado atributo lá que a gente ia fazer a comparação das tabelas. Então, esse balance line foi os primórdios do algoritmo de merge join. Tá certo? Bom, para alguns sistemas de banco de dados, como o SQL Server, tá certo? Ele exige ainda que para uma das tabelas, o atributo de junção não tem repetição. Isso não vale para todos os SGBD, tá certo? Isso aqui
que eu conheça seria o SQL Server, tá certo? O Oracle não tem essa restrição aqui, tá certo? Então, a ideia, né, do Merge Join é, por exemplo, no algoritmo aqui, a primeiro passo é que ler R, tá certo? Então, o meu primeiro passo é ler R. Então, li a tupla que tem o valor 8 para o atributo A, que é a tabela R, o atributo A é o atributo da condição de junção. E aí eu entro nesse for, tá certo? Que eu vou ler tuplas de S até eu encontrar o quê? Uma tupla de S que tenha o valor, né, do atributo da junção em S, que é o atributo B, tá certo? Bom, hoje a coordenação tá péssima. Tá certo? O atributo B com valor maior ou igual ao de A. Então, aqui eu li o 8, comparo o 8 com 2, o 2 é menor, que é o atributo B de S. Então, eu vou fazer o quê? Vou ficar nesse while aqui, ó, nesse for, tá certo? Só entro no while se o atributo B for maior ou igual a... Então, só entro no while se o atributo B for maior ou igual a A. Se não for, eu fico o quê? Lendo tuplas de S, que é aqui o for. For each, para cada tupla de S, né? Ou seja, para cada tupla de S que eu vou lendo, eu entro dentro do for e testo a condição do while. Então, eu testo 8 com 2, o 2 é menor. Então, eu vou fazer o quê? Vou ler uma outra tupla de S. Aí encontro o 7. O 7 continua sendo menor do que o valor de A em R. Então, eu vou ler uma nova tupla de S. Tá certo? Bom, agora encontrei uma tupla que é maior. Né? O atributo B é maior do que o atributo A em R, tá certo? Então eu entro aqui no while. Quando eu entro nesse while aqui, eu testo se o valor de A e B são iguais. No caso, não são, tá certo? Como eles não são iguais, o que é que eu faço? Eu vou ler outra tupla de R. Aí a próxima tupla de R que eu leio é quem? O 9, tá certo? Quando eu leio o 9, eu entro de novo no while, porque ele é igual. Ele vai testar se o valor de A é igual ao valor de B, nesse caso é, tá certo? E aí vou incluir essas duas tuplas no resultado. Então é assim que o Merge Join trabalha, tá certo? Bom, aí a Laura perguntou se eu precisaria criar índice secundário. Bom, então como as duas tabelas têm que estar fisicamente ordenadas pelo atributo da condição de junção, como é que eu posso garantir isso? Quem pode me responder? Com índice primário, Hã? com índice primário nesses atributos da junção. Exatamente. Por quê? Porque quando eu crio o índice primário para a tabela, por exemplo, se eu criar um índice primário para a tabela R com chave de busca o atributo A, então automaticamente a tabela vai estar fisicamente ordenada por esse atributo. E a mesma coisa vai acontecer para a tabela S. Então, se eu criar um índice primário para a tabela S com chave de busca B, a tabela vai também estar fisicamente ordenada para esse atributo. Tá certo? Então, para que eu consiga executar o merge join, as duas tabelas têm que estar fisicamente ordenadas. Tá certo? Certo. Ficou claro, né? Isso? Ficou. Bom, aí vamos voltar aqui para o merge join híbrido. Né? Então, no merge join híbrido, tá certo? Naturalmente, ele não vai ter a estimativa de custo do merge join que a gente está vendo, tá certo? Ele vai ter uma estimativa de custo maior. Bom, então nesse caso, né, como é que vai ser essa variante, né, do merge join híbrido, essa extensão? Seguinte, uma das tabelas, tá certo? Vai estar ordenada pelo atributo de junção. Então, no merge join híbrido, pelo menos uma das tabelas, para uma das tabelas eu tenho que ter o quê? Um índice primário, para que ela fique fisicamente ordenada, tá certo? No caso da outra tabela, deve existir um índice secundário, tá certo?
Por que isso? Porque o índice sendo, tanto o índice primário como o índice secundário, são índices ordenados, tá certo? Então, no índice primário, a diferença dele para o secundário, que além de eu ter o índice ordenado por chave de busca, ou seja, eu consigo recuperar as tuplas de forma ordenada pela estrutura do índice primário, a tabela também vai estar fisicamente ordenada, tá certo? E no caso do índice secundário, eu consigo recuperar as tuplas de forma ordenada se eu navegar na estrutura de índice, tá certo? Mas mesmo sabendo que a tabela não está fisicamente ordenada. Por quê? Porque o meu atributo da condição de junção ele vai estar ordenado nessa estrutura de índice, tá certo? Bom, então a ideia é que vocês escrevam um pseudocódigo para garantir exatamente, ó, eu tenho uma tabela que está fisicamente ordenada e a outra que eu acesso as tuplas de forma ordenada através da estrutura de índice, tá certo? Então essa é a ideia desse merge join híbrido. Mas aí, justamente o atributo que participa da junção é o que está sendo esse índice secundário. Então, eu posso garantir que pelo menos ele está ordenado, né? Tipo, Novamente, nos dois merge join, eu tenho que ter ordenação. sim. No merge join convencional, as duas tabelas têm que estar fisicamente ordenadas, e no híbrido eu tenho uma delas fisicamente ordenada, e para outra que não está fisicamente ordenada, eu tenho um índice secundário, onde a chave de busca é o atributo da junção. Tá certo? Então, a ideia, tá certo? Que eu posso implementar o operador físico do merge join, né? O que eu estou afirmando aqui nessa linha, né? Lendo-se a tabela ordenada, tá certo? Então, eu leio, quem vai ficar no laço mais externo é a tabela que está fisicamente ordenada, tá certo? E no laço mais interno, tá certo? A tabela que tem um índice secundário, tá certo? Onde, né? Eu vou fazer o quê? Um index scan sobre a estrutura de índice dessa tabela que tem que o índice é secundário. Então, novamente, qual a ideia do merge join híbrido, né? Vamos lá. Qual a ideia dele? Eu vou ler uma tabela, que é a tabela ordenada. Então, essa tabela aqui vai ficar como a tabela mais externa do meu laço, né? E quando eu vou lendo cada tupla dessa tabela, eu vou lendo o quê? As folhas, né, do índice secundário da outra tabela, que eu criei o índice secundário para atributo de junção. Tá certo? Então, para cada tupla da tabela que está fisicamente ordenada, eu vou na estrutura de índice e vou lendo os nossos folhas para encontrar atributos, né, implementando aquele algoritmo lá de comparação do merge join, olhando só para quem? Para os nossos folhas do índice secundário. Ficou claro? Sim, acho que deu para entender. Então, você lê. Então, aqui, ó, se eu voltar aqui para o algoritmo aqui. Ó. Então, essa tabela aqui, a tabela R, que é a mais externa, você considera que ela está fisicamente ordenada. E para a tabela S, tá certo? Ela tem um índice secundário. Então, eu tenho que fazer um index scan nela. E aí, depois, isso aqui fica igual. Né? Então, o pseudocódigo é muito tranquilo. A mudança mais significativa, tá certo? É na estimativa de custo. Certo. Era só pra ver se ficou claro. Seria então, tipo, tudo feito no mesmo laço, é um laço para fazer esse index scan e depois normalizar a situação. Não, olha, no merge join, novamente aqui, ó. No merge join, eu tenho dois laços, concorda comigo? Sim, sim. Eu tenho um laço que fica lendo as tuplas de R e um laço que fica lendo as tuplas de S. Certo. Tá certo? Então eu leio a primeira de R, aí saio lendo as de S. Quando eu encontrar uma tupla de S que o valor do atributo de junção é maior ou igual a esse valor de A, né?
Então, já aqui, no caso, aqui eu estava comparando 8, né? Li a primeira, aí saio lendo aqui essas tuplas de S. E quando chega bem aqui, o valor de B é maior, então eu leio a tupla seguinte de R, né? E volto a ler a tupla que eu estava de S, né? Que é S9 aqui. Então é igual, e aí eu vou colocar no resultado. Então, sempre nesses algoritmos de junção, você vê dois laços. Por quê? Porque você tem que ler as duas tabelas, tá certo? A única exceção aqui é o Nest Loop Join utilizando o índice, porque eu leio a tabela S, tá certo? E para cada tupla da tabela S, eu leio o quê? O índice que eu tinha criado para a tabela R. E aí eu leio a tupla, se tiver uma chave de busca no NoFolha correspondente ao atributo de junção de S, né? Então eu vou ler a tabela R. Então, por isso que, ó, se você olhar aqui no algoritmo, só tem um laço. Nos outros eu tenho sempre dois laços. Tá certo? Certo. Deu para ficar claro, Léo? Deu. É porque tá um pouquinho confuso. Até sobre esse negócio do índice secundário implementado como árvore B+, eu fiquei pensando, tipo, como que é isso, né? Não. Mas é pra entender. A árvore B+, tá certo? A diferença do índice secundário para o índice primário é que no índice secundário ele precisa ser denso. Então, nos nossos folhas, eu tenho uma entrada, tá certo? Para cada valor de chave de busca da tabela, que é quem? O atributo que eu defini como chave de busca na hora de criar o índice. E quando o índice é primário, o meu índice é espaço. Então a diferença é essa. Certo, certo. Então, você, quando for pensar no algoritmo, a tabela R está fisicamente ordenada, tá certo? E ao invés de você ler a tabela S, você vai ler o quê? O índice de primário definido, né, para a tabela S, tendo como chave de busca o índice B. Eu ainda digo que na lista, né, na definição do hash join híbrido, que a operação que você tem que fazer sobre o índice, desculpa, essa é a consulta do Lano. Caramba, peraí. Os ícones ficam muito próximos. Pronto. Eu ainda digo que a operação sobre a estrutura de índice é um index scan. Se é index scan, então tem que sair lendo o quê? Todos os nossos folhas. Então, quando você olha para o algoritmo aqui do merge join convencional, que eu mostrei aqui para vocês agora, tá certo? Eu não leio a tabela S, então ao invés de eu ler a tabela S, eu vou ler todos os nossos folhas do índice secundário criado para a tabela S. E lá, nesse índice, eu tenho quem como chave de busca? O atributo B. Essa é a diferença, tá certo? Aqui eu leio as duas tabelas, no merge join híbrido eu leio a tabela que está fisicamente ordenada, e com relação à tabela que não está fisicamente ordenada, eu faço o quê? Um index scan na estrutura de índice secundário que eu criei para ela, tendo como chave de busca o atributo a junção. Tá certo? Então, você leria o índice secundário que a gente criou para S, lendo todas as entradas em cada nova folha, para fazer exatamente esse algoritmo aqui. Então, aqui você imagina, no merge join híbrido, como é que seria a ideia? Eu vou ler a primeira tupla de R, está fisicamente ordenada essa tabela, tá certo? Eu encontro 8. E ao invés de eu ficar lendo a tabela S, eu vou ler a estrutura de índice e procurando entradas lá dos nossos folhas da tabela S. Então, a primeira entrada que ele vai encontrar vai ter um valor 2. Tá certo? Então, ao invés de eu ficar lendo a tabela, eu estou lendo os nossos folhas do índice secundário. A chave de busca vizinha 2 lá no primeiro nó, vai ter o valor 7. E assim por diante. Aí quando terminar o nó,
Se você precisar continuar lendo o índice secundário, você passa para o nó seguinte. Porque lá as nossas folhas na árvore B+, eu consigo ler, eu tenho um ponteiro de cada nó apontando para o nó seguinte, uma lista encadeada. Beleza. Acho que eu vou fazer um negócio bem feio, mas vai dar pra entender. Vai dar certo. Vai dar certo. Dá sim. Professor, eu tenho uma dúvida Oi? também. É rápida, minha dúvida é bem rápida, assim. Ela Tranquilo, cara. é assim, eu fiz a 4, é sobre a 4, eu fiz há um bom tempo. E, assim, ainda tô bem confiante da minha resposta e eu acho que tá certa porque faz sentido. Só que, claro, não tem como eu saber de certeza. E aí, eu queria muito saber de certeza. E aí, o número, né? Eu achei um número X seria a altura da árvore. E aí eu estava pesquisando no SQL como eu podia criar realmente o index e ver nas propriedades do index a altura da árvore. E aí eu consegui um jeito de achar ver que dá para ver. E aí eu fiz isso e deu o mesmo resultado que eu tinha calculado. Só que eu queria saber se esse atributo, o nome desse atributo que eu estou pegando de um index qualquer do SQL Server, se isso realmente é a altura da árvore. Porque não fica claro pelo nome do atributo. E também não tinha dizendo que era a altura da árvore. Eu assumi porque fazia sentido. Aí eu posso dizer qual é o nome do atributo. Não é resposta de nada, é só do SQL Server. É um atributo que pega. Pronto. O nome do atributo, ó, eu posso até colocar aqui exatamente o select que eu fiz. É um select para pegar o atributo de um index qualquer. Não exatamente. Não, mas eu vou falar só o nome. Peraí, deixa eu só ver aqui. O nome. Eu fiz o select no index property, aí passando o object ID, que era o nome da. O object ID seria o nome da tabela, e depois passava o nome do índice, e o atributo que eu peguei é o index depth. Isso é a altura da árvore? Profundidade da árvore. Ah, pronto. Então, pronto. Depth é profundidade. Então Deus. Pois é, eu fiquei na dúvida, porque do índice, não da árvore. Aí eu fiquei pensando se podia ser outra coisa, se foi uma coincidência. Mas então tá certo, então. Só queria ter essa certeza. Tá bom, cara. Obrigado, professor. Mais dúvida, pessoal? Professor, nessa quarta questão aí também, eu fiquei um pouco na dúvida porque a altura da árvore deu um número um pouco baixo aqui nos meus cálculos. Aí eu queria saber se isso faz sentido mesmo para essas árvores B+. Faz. A ideia da árvore B+, assim, ela é uma árvore enária, né? Então, se eu, por exemplo, conseguir colocar mais ponteiros nos nós internos, mais baixa ela vai ficar. Então, se eu tenho uma página de 8K, uma chave de busca pequena, tá certo? Então, essa minha árvore vai ser muito baixa. Assim, no caso do SQL Server ter uma página bem grande, tá certo? Normalmente as árvores não são muito profundas, né? Não tem altura muito grande. A não ser que você Entendi. tenha, sei lá, bilhões de tuplas. Aí realmente pode Eu ficar, tentei mas criar o index também para poder verificar, só que ele deu um erro que não tinha espaço no HD, acho que fica muito pesada para criar o index. Pode ser. Douglas, compartilha com o resto da turma essa consulta que tu fizeste, é bem interessante. Peraí, só um segundo que eu vou colocar no chat agora, então. Não, depois tu bota no coisa, cara, no grupo. Ah, tá. Então eu vou colocar no grupo. Bota com calma lá no grupo depois. Tá. Mais dúvidas, pessoal? Então tá muito bom. Ninguém tem muita dúvida. Eu postei já uma aula essa semana que é de controle de concorrência, tá certo, pessoal? Porque eu não posso ficar sem postar, porque senão a gente não vai conseguir ver o programa todo. Mas essa aula de controle de concorrência, na próxima quarta, é que a gente vai se dedicar a ela.
E a Professor, gente uma pode coisa. também marcar. Oi. Na segunda questão, que eu fui olhar o plano de execução real do SQL Server, aí ele mostra uns valores em segundos de cada pedaço do plano. Só que a soma dos valores não dá o tempo da consulta. Sabe dizer o que isso representa? Quando ele mostra o plano de execução e está mostrando o tempo em segundos É, de tipo, cada operador. mostra o merge join e mostra um tempo embaixo. Ah, mas é porque tu abre a janelazinha do. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar uma consulta qualquer aqui. Só um instantinho. Onde é que ele mostra o tempo? É isso que eu não tô. Deixa eu ver se eu É porque é o consigo seguinte, mostrar aqui. se eu colocar aqui em cima do operador, nem aqui ele fala em tempo. É isso que eu estava querendo saber onde é, porque. Deixa eu ver aqui, só um instante. Ok. Talvez seja que eu estou usando o SQL Server 2008, né? Mas parece Ah, tá. tem uma opção ali Bom, que você cara, ativa que mostra o plano real. teve uma versão do SQL Server que tinha um bug que o somatório desses percentuais dava mais do que 100%, entendeu? Entendi. Então, assim, eu não sei te responder que eu não conheço essa versão. O que eu me lembro, desde que eu comecei a trabalhar com SQL Server, no plano de execução estava sempre mostrando o percentual, entendeu? Quer que eu mostre aqui a tela para ver como é que fica? Pode ser. Deixa eu compartilhar a minha. Pronto, pode mostrar. Pronto, eu fiz só o select aqui do primeiro milhão. Aí aparece esse tempo aqui em segundos, embaixo do custo. E ele nunca dá a soma aqui da consulta, que deu 8 segundos. Uhum. Isso deve ser. É porque está muito pequeno para eu olhar. Os dois percentuais somados dá quanto? Tá dando 100 aqui os percentuais. Talvez Eu eles tenham queria, tirado essa opção do tempo por isso, nas versões depois de 2008, porque não estava funcionando, eu queria saber entendeu? se a gente podia usar isso aqui para comparar as consultas. Cara, se eles tiraram, eu acho que não é um dado confiável. Certo, entendi.
Tu pode fazer o seguinte, cara. É o que eu sugeri no encontro de segunda-feira. Você acredita que aquela ação sua vai melhorar o plano? Por exemplo, se eu olho para uma operação de junção, qual a operação de junção que tem o menor custo? Sim, o Merge Join. É o merge join. Então, se você conseguir mudar um hash join para um merge join, com certeza você melhorou o plano. Tá entendendo? Certo. Eu acredito Então, que as ações melhoraram. Só queria ver se tinha algum parâmetro assim que confirmava assim mais fácil. uma alternativa descompartilha aí tua tela, por favor, Eduardo. Pronto. O SQL Server ele tem um wizard que ele dá indicativo que tu ainda pode melhorar a configuração física do teu banco de dados. Então aqui, ó, deixa eu aparecer a minha tela. Ele está mostrando, porque essa interface do SQL Server é muito ruim. Está aqui em verde, ó, está dizendo que está faltando um índice que pode ter um impacto na performance. Só que ele não diz qual tabela, quem é chave de busca que vai criar o índice, entendeu? Então, assim, se não tem nenhuma mensagem aqui do wizard na tua consulta, é um plano bom. Certo, entendi. Realmente vai ficar aparecendo, né? Quando você faz essa consulta sem os índices. Uhum. Mais dúvidas, pessoal? Bom, então, acho que a gente pode parar por aqui, tá certo? Se surgir alguma dúvida de emergência, vocês mandam um e-mail para mim, eu coloco a dúvida no chat, no grupo, tá certo? Que eu respondo. Assim, eu não garanto que vou responder na mesma hora, mas que eu respondo. Tá certo? O que mais? Acho que é isso. E aí, na próxima semana, se vocês quiserem, eu posso corrigir com vocês a lista, que é bom que fixa mais o conhecimento de vocês. Tá certo? Tive uma Seria bem dificuldade pra legal gente isso resolver. de corrigir Hã? depois. Seria bem legal essa ideia de corrigir a lista depois. Uhum. Na realidade, assim, nas aulas presenciais, todas as minhas provas eu corrigi em sala de aula, inclusive a final. Então, assim, remota é difícil, assim, porque como tem, às vezes eu tenho que escrever alguma coisa, mas a gente dá um jeito, não se preocupem não. Tá certo? Tá certo. Pois a gente... Vamos fazer o seguinte, na próxima quarta, a gente começa corrigindo a lista de exercícios, depois tira dúvida das aulas de controle de concorrência. Tá bom? Certo. Pois tá bom, pessoal. Então, boa sorte aí no trabalho de vocês com a lista, tá certo? Fiquem tranquilos que vocês vão conseguir resolver sim, tá bom? Se precisar da minha ajuda, pode contar comigo, tá bom? Então, até a próxima semana. Até a próxima Grande semana. abraço. Até a próxima semana, professor.